Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Nós estamos hoje Hoje foi o segundo dia de comemoração da festa bíblica de Hanukkah, né? Diferente da festa pagã do Natal, que o cristão não comemora, você pode celebrar o Hanukkah. 2025 caiu entre 14 de dezembro até 22 de dezembro. Como o calendário é móvel em relação a esse calendário pagão, o calendário bíblico ele é móvel em relação ao calendário pagão. A cada 3 anos vai ter uma realinhação, porque um é basicamente lunar ou lunisolar, o outro é solar, que é o calendário gregoriano. Mas enfim, no vídeo de número 1, né, com esse tema, Festival das Luzes, buscando um aspecto mais cristão, não tanto judaico, né, não histórico, e também com relação a aspecto prático, né, vida prática, né. O primeiro vídeo, eu busquei demonstrar, no primeiro vídeo de comemoração do Hanukkah, eu procurei demonstrar que a ciência, o que a ciência descobriu até hoje, ou o que a ciência comprova, vamos dizer assim, não contraria de forma nenhuma aquilo que está na Bíblia, né? Incrivelmente, nas entrelinhas, tá, da palavra de Deus, desde Gênesis, né, coisas que relatam aí a partir da criação do ser humano, quase 6.000 anos, né? A partir do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Quase 6.000 anos. Ali a Bíblia começa a ser escrita e começa a descrever com precisão coisas que a ciência descobriu recentemente. Não é porque o Império Romano, que matou os cristãos, perseguia os cristãos, diga-se de passagem, também matou os judeus, né? Diga-se de passagem, né? O Império Romano matava os cristãos, né? Torturava, matava os cristãos. Quando eles perceberam que quanto mais perseguia os cristãos, mais pessoas se convertiam, quanto mais o Império Romano percebeu que quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais pessoas se convertiam, mais eles se fortaleciam na fé ao invés de desistir, por volta aí do terceiro século, Constantino e seus aliados vão fingir que se converteram à religião cristã também, do nada, todo mundo, plim, não foi só Constantino, foi o império dele todo, do nada, plim, você vê como a farsa fica aí evidente, mas tá, finge que se converteu, finge que agora é bonzinho, finge que agora o cristianismo é a religião oficial do Estado, né? O Império Romano. Aí onde começa o grande erro? Quando a igreja cristã começa a se aliar com o Império. Da mesma forma que apareceu para o povo judeu lá na Antiguidade, um povo inimigo que Israel não podia fazer aliança com aquele povo. Eles são muito grandes, eles são terríveis, né? Vamos fazer o seguinte, tiveram um plano, né? Vamos colocar roupa velha
Vamos pegar pão embolorado. Vamos falar que a gente é outro povo. Vamos falar que a gente veio de uma terra muito distante. E vamos fazer o povo judeu jurar que não vai nos fazer mal. Jurar em nome do Deus deles, né? Em nome do Senhor. E assim, muito bem, o que aconteceu? O povo judeu não consultou a Deus. Já chegou fazendo aliança com eles. E aquele era um povo que eles não poderiam fazer pacto nenhum. Fizeram pacto. Qual foi o resultado disso? O mesmo da pessoa que serve a Deus, que casa com alguém que não serve a Deus. Aquilo vai ser laço, vai ter problema. Porém, você fez uma aliança, agora você não pode quebrar a aliança. O cristão tem o mandamento de não casar com alguém, namorar com alguém que não é cristão. Tem um mandamento. Agora, se você fizer essa besteira, você não pode se divorciar. Por mais problema que você tenha. Aquela aliança com aquele povo foi um laço para Israel. Mas eles fizeram um pacto, um acordo, uma aliança de que não os mataria. Agora não poderia mais matá-los, né? Estou falando aqui em termos de antiga aliança, tá? Foi um problema muito grave. A igreja se unir ao Estado. Foi um problema muito, muito grave. Aí o que acontece? Agora o cristão tem que ser fiel nesse sentido. Ou seja, o evangélico, o cristão, ele deve participar da vida política. O cristão deve participar da vida política. Ele deve ser vereador, ele deve ser prefeito, deve se candidatar à presidência. O cristão, o verdadeiro cristão, não esses mitozinhos que aparecem por aí, que é católico, diga-se de passagem. Ô, povo de Deus, vamos parar de idolatria? Povo que se diz mito. Timóteo fala lá que o povo se recusaria a dar ouvido à verdade indo atrás de mitos. Só você adorando até pneu aí. Dá licença, meu. Acorda. Aí o que acontece? O cristão de verdade é porque não tem cristão de verdade na política que aparece esse estranqueiro. O cara é católico, usa o nome de Deus para se candidatar. E um bando de evangélicos votando num cara que até insinuação, como é que é a palavra? Pedófila teve. Não fez absolutamente nada como presidente com relação à epidemia que surgiu na época. Morre um monte de gente, não é pouca, não tem os dados aqui. Mas abre a boca pra falar assim, ó, eu não sou coveiro. Você queria que eu fizesse o quê? Eu não sou coveiro. Você chama um negócio desse de partido de direita? Acorda. Tá faltando candidato evangélico de verdade. Tá faltando. Eu conheço um, vou até citar o nome. Pena que ele é pouco conhecido. Eu vou citar aqui, ó. Não tô recebendo nada dele. Nem receberia nada de ninguém. Mas assim, eu morei num período na cidade que ele era prefeito, tá? E a cidade era uma cidade muito atrasada, sem asfalto, sem hospital. Eu te garanto aqui que ele foi um excelente prefeito. Claro que lá tem a mentalidade do povo
que é do prefeito anterior, que comprava voto com saco de farinha, cesta básica. Então muita gente daquela cidade não vai ser muito favorável a esse prefeito que eu vou citar, que equipou hospitais, construiu hospitais, deixou a saúde muito boa, asfaltou muitos lugares que não tinham asfalto. Esse se candidatou a presidente, infelizmente não era conhecido, infelizmente, mas eu vou falar aqui, é o Elvis César. Parabéns, te admiro muito. Você quer votar num candidato evangélico? Vote no Elvis César, eu diria isso, mas não como doutrina, né? Deixa eu ver meu chá de gengibre aqui, só um minuto. Vou nem dar pausa. Quero retornar pro tema que eu saí pela tangente. Vamos lá. Vamos retornar pro tema aqui. Hoje é o segundo dia de Hanukkah. Então eu quis provar que a Bíblia não contraria a ciência, ou a ciência, na verdade, não contraria a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia, nas entrelinhas, está lá correto de acordo com a ciência, 1000, milhões, milhares, bilhões de anos antes da ciência, né? Começando por Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Entre esse versículo e o seguinte, o versículo 2, tem um espaço de tempo aí de bilhões de anos. Eu não estou me atrelando a dados aqui, mas eu mostrei ali que são 2 versículos assim, tem uma pausa entre eles, na narrativa, né? Pula uma história, que foi qual história? A existência dos dinossauros. Mostrei na Bíblia, em Isaías, a existência dos dinossauros. Mostrei na Bíblia o que causou a extinção dos dinossauros. Citei Lucas, citei Isaías, citei Ezequiel, tá? O próprio livro de Gênesis, até na língua original, tá? Aí o versículo 3. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Demonstrei que isso aqui foi o Big Bang, tá? Deus criou o universo através de uma grande explosão, tá? O universo não poderia surgir através de uma grande explosão sem que houvesse alguma inteligência por trás disso, sem que tivesse sido usado o poder de um ser inteligente. Eu digo um ser, Deus, porque esteve presente, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus, o único e verdadeiro Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não lembro se eu falei mais alguma coisa, mas eu disse que eu não me atrelei a dados, tá? Novamente. Mas se você pegar assim, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, primeiro ponto, não é um período de 24 horas, das nossas 24 horas. Porque o Sol e a Lua, eles foram criados apenas no quarto dia. Então como que houve a contagem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia? Você observa que está sendo utilizado aqui algum outro planeta, algum outro Sol como referência, tá? Eu não lembro o período de tempo aí, se é 250 anos, se é mais, se é milhares de anos. Mas se você pegar cada dia não como 24 horas, mas como essas centenas ou milhares de anos aí, você vai ver que elas se encaixam dia após dia nas evoluções que a ciência fala aí através de Charles Darwin, tá? Darwinismo não contraria a Bíblia. Essas mutações que o darwinismo fala,
do peixe passou para ave, ou da ameba passou para peixe. Essas mutações são ordens de Deus. Haja no céu, não sei o que, produz a terra, a vegetação, são ordens de Deus essas mutações. Você vai ver que está na mesma sequência do darwinismo, tá? Eu não lembro, se deve ter faltado alguma coisa, eu vou tentar lembrar o que faltou aqui. Mas basicamente é isso, né? Não estou falando que o homem tem um ancestral comum, como é o caso do macaco, aí já tem exagero. Porque acharam ossadas aí para inventar todo um ser humano e depois descobriram que aquela ossada ali era de um cachorro, tá? Então o homem foi... Então presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que a ciência não contraria a Bíblia já antecipava a ciência. Porém, dois aspectos. Não é uma falsa igreja, que é a Igreja Católica, que na verdade é um império, tá? Que vai falar o que a Bíblia está dizendo ou não. É o Espírito Santo. Então a Bíblia nunca falou que a Terra é quadrada. Quando a Bíblia fala de anjos que foram vistos segurando os 4 cantos da Terra, norte, sul, leste e oeste. São os 4 cantos de um círculo. Oriente, Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Tá? A Bíblia fala lá em Jó, se referindo a Deus, né? Que é aquele que habita no círculo acima do círculo da Terra. Então a Terra não é quadrada, tá? Mas seja referida a ela como 4 cantos, né? A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Isso não quer dizer que não tenha sido através do Big Bang, porque inclusive o Big Bang está na Bíblia. Haja luz e houve luz. Eu falei então do aspecto material, uma interpretação mais material, uma interpretação mais, sim, uma explicação na verdade, porque não é interpretação, né? Interpretação que eu vou fazer agora, que é um aspecto, não vou nem dizer espiritual, mas para nossa vida prática. Eu falei que tinha 2 aspectos. Não é a Igreja Católica que interpreta a Bíblia, é o Espírito Santo, tá? Ela se colocando como substituto do Filho de Deus, isso é um nome de blasfêmia, que ela tem vários nomes de blasfêmia, né? Substituto do Filho de Deus. Você pega os algarismos romanos deste título em latim e soma, dá 666, tá? O espírito do anticristo já está aí. Não existe sucessão apostólica. Não existe apóstolo hoje, daqueles do chapelão vendendo barco. Eu sou o shaliach desse ministério. Agora não traduza shaliach como apóstolo, no meu caso. Traduza shaliach como mensageiro, como encarregado. Eu sou o mensageiro deste ministério. Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Eu sou o encarregado deste ministério, tá? Fugir do termo malach para mensageiro, para não ficar uma coisa do tipo eu tô me intitulando um anjo, tá? Tem mais de um significado. Eu não estou usando o significado de quem escreveu o Novo Testamento, a Brit Hadashah, a Nova Aliança, que acabou. Shelihim, acabou. Os apóstolos, acabou. Com a escrita da Bíblia, implica isso o fim dos dons, o fim dos milagres. Seja sóbrio. Então busquei trazer aqui um aspecto científico. Nem vou falar material que vai ter gente falando contra. Quis buscar o aspecto científico da Bíblia, né?
acho que alguns chamam de teologia natural. Eu não estou totalmente por dentro, então eu não sei se está certo ou errado. Eu sei que a Bíblia está certa, eu falo que está na Bíblia. Se concordar em partes com alguém, seja quem for, teologia natural, João Calvino, maravilha. Onde discordar, discordo, sinto muito. Eu fico com a Bíblia. Então vamos lá. Eu quero estar entrando no aspecto prático. Já avançou bem. Já é o segundo dia de Hanukkah. Eu quero pegar especialmente essa parte aqui, ó. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Falei do aspecto científico, agora eu vou falar do aspecto espiritual. Haja luz, e houve luz. E houve luz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Não é simplesmente a revelação que Jesus Cristo deu, mas é a revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1. No princípio era aquele que é. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Eu tenho mais de uma tradução na mente, aí às vezes vai no automático, tá? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz, Jesus, brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. É o que eu busco fazer aqui, né? Sou um mero ser humano, tá? Ele não era a luz, mas veio para falar da luz, tá? Adonai Yeshua, tá? Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Ele estava se fazendo ser humano através de Maria, né? Nasceria, crescendo ali, uma vida comum, até adquirir a idade ordenada por Deus, mínima de 30 anos. Viu, senhor Miguel Oliveira? Precisa ter maturidade. Vou ter maturidade. Por isso que barba é um mandamento bíblico, tá? Pentecostão aí que fala que tem que raspar a barba. Não vem com sinal profético, não. Você faz tua comida nas fezes também? Não faz, né? O mesmo versículo que fala para o profeta raspar a barba, como sinal de que Israel ia para o cativeiro na Babilônia, aliás, já foi e já voltou, olha como você está atrasado. O mesmo versículo que fala para raspar a barba, que é um sinal de humilhação, isso aqui é honra. Quão bom e quão precioso é que os irmãos vivam em união
É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Arão, sacerdote do Deus vivo, hein? Chamado, escolhido pelo Deus vivo. Vergonha, mandamento é não cortar a barba. Mandamento bíblico é não cortar a barba. Cortar a barba é sinal de humilhação. Quando Deus cansou de mandar Israel se converter dos seus pecados e falou, não tem mais jeito, vocês vão pro cativeiro na Babilônia, presta atenção você, viu? Os judeus já foram e já voltaram, está atrasado. E põe atrasado nisso, hein, cara? Põe atrasado nisso, hein? Você tá uns 3.000 anos atrasado, hein? Coisa... Terrível, hein, cara? Terrível, hein? O mesmo versículo que manda aquele profeta lá raspar a barba, também manda raspar o cabelo. Vocês raspam o cabelo? Não queira ninguém falar da minha barba, não. Isso aqui é mandamento. Sabe pra que isso? Pra pessoa que tá ouvindo a pregação olhar e saber que se trata de alguém com maturidade, alguém com idade, alguém autorizado, no mínimo pela idade, a tá profetizando, que é o que? Anunciar a palavra de Deus, não é rasgar diagnóstico médico, não. O cara nem saiu da fralda, tá falando off the king, the power, que palhaçada é essa? Quem tá na fralda tem que beber leitinho, não é sair rasgando laudo, nem pregar. Se pelo menos pregasse, ainda deixava passar batido. 30 anos de idade é a idade mínima para pregar. A Testemunha de Jeová surgiu com alguém com 21 anos de idade. Já não era para ter surgido essa seita. Miguel Oliveira, tem gente aí que se deu muito mal aí, porque ele rasgou o laudo médico, creu na cura, piorou. Podia ter continuado o remédio, podia ter continuado o tratamento médico, piorou. Tá? Pessoa que deu fortuna de dinheiro pra ele aí, vai, não lê a Bíblia, vai. Eu te convido a examinar as escrituras, tá? Estava chegando ao mundo. Jesus esperou ter 30 anos para começar seu ministério, obedecendo a Deus. Como que o cara desobedece a Deus? Pregando baboseira na fralda. Na fralda. Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é adoção, tá? Estes não nasceram segundo a ordem natural, né? Não é relação sexual, nem como resultado da paixão, sabe? Aquele incrédulo que se apaixona por uma crente, aí começa a ir naquela igreja porque está apaixonado por aquela crente, mas ele não se converteu nem nada. Meu, se esse cara se casar ali, vai dar um problema, porque ele não é convertido, nem convencido ele é. Ele tá na onda. Você dentro de igreja aí, cuidado quando for se relacionar com alguém da tua igreja. Beije pouco, abrace com certa distância, se amasse nada. Relação sexual nem sonho antes do casamento. Converse muito. Verifica se a pessoa tem a sua fé realmente. Nem vou falar a fé da tua igreja, que de repente nem você tem a fé da sua igreja. Vai ver se vocês dois têm que bater as ideias. Para quando casar, ter filhos, caminhar os dois na mesma direção. Porque senão, um para cada lado, resulta em divórcio. Aí filhos
no mundo, sofrendo. É uma desgraça. Cuidado com a pessoa que está na... Você já não pode casar com alguém de fora da tua igreja, que é inquestionável. De dentro da tua igreja você tem que verificar as ideias da pessoa mesmo. Tá? Pra você não estar se relacionando com alguém, aqui ó, que tá lá na igreja como resultado da paixão. Ou da vontade humana. Vontade humana é quando o pai tá obrigando aquela pessoa a ir para aquela igreja. Às vezes até um cunhado, um sobrinho. Ah, você só me pede dinheiro emprestado, vamos lá para a igreja, você tem que buscar Deus para você não precisar mais das coisas. Ele pensa assim, leva aquela pessoa que não é convertida para a igreja, sei de igreja que o cara se relacionou sexualmente com as mulheres da igreja inteira, para não falar que se relacionou sexualmente, homoafetivamente com alguém que era professor de escola bíblica dominical de juniores e adolescentes. Palmas para essas igrejas tradicionais que dizem que eu não posso evangelizar porque eu não creio em João Calvino, ó. Tô impressionado com vocês. Tô aqui lendo a Bíblia atentamente. O dia que eu achar o versículo que fala que eu não posso evangelizar enquanto eu não creio em João Calvino, eu paro. Por enquanto, parei naquele ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Maravilha. Simples assim. Então observe o aspecto. Se torna filho de Deus, não quem nasce segundo a ordem natural, a relação sexual, homem e mulher, não resultado de uma paixão, aquele que vai para a igreja porque está apaixonado por uma irmã da igreja, daquela igreja, não da vontade humana, aquele que vai porque o pai está obrigando, o tio está obrigando, o avô está obrigando, mas nasceu de Deus. Aqui vai começar a entrar o terceiro dia de Hanukkah. Vou aguardar um pouco esse tópico. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então tá aqui, tá? Versículo 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único da espécie, estou citando o original, tá? Que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então eu só quero mostrar o aspecto que Jesus é a luz. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Você tem tanto a palavra encarnada, Jesus Cristo, como você tem também a palavra escrita, que é a Bíblia. Vamos ver se eu acho muito conhecido. Salmo 119. Salmos é na metade da Bíblia. Salmo 119 acho que é o maior de todos. Será que eu vou achar? Achei. Versículo 105. Só para você ter uma ideia de como esse capítulo é extenso, né? Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Tá aqui. Tem vários versículos que falam que o ser humano, talvez tateando, pudesse ter alguma ideia de Deus, né? Mas a verdadeira compreensão só através da revelação, da parte do próprio Deus, né? Nós não poderíamos encontrar a Deus por nós mesmos. Teve que Ele se revelar a nós.
E ele fez isso tanto através da palavra que foi escrita por intermédio de Moisés, né? Fazer aliança com o povo judeu, como principalmente através de Jesus Cristo, que veio do povo judeu, é judeu, foi ensinado no judaísmo, cumpriu a lei judaica, não aboliu a lei judaica, viveu e nos ensinou, trouxe um novo propósito para nós. Nos salvou pela fé. Porque através da prática do judaísmo é impossível que alguém seja salvo, porque sempre a pessoa vai errar um dia. Errou um dia, acabou a história. Você é salvo pela fé em Jesus. Só que quem tem fé em Jesus não mata, não rouba, não adultera. Isso não é outra coisa senão lei judaica, por assim dizer. Jesus não aboliu a lei. Ele trouxe um prazer de praticar aquilo. É essa palavra que eu estava querendo falar. Não é que ele mudou o significado. Jesus não mudou o significado. Mas ele trouxe um propósito. Eu não vou olhar uma mulher que passa na rua. Por quê? Isso desagrada o meu Senhor. Vai ter alguém me observando, vai falar mal de Deus. Porque eu, que as pessoas podem saber que sirvo a Deus, estou praticando um pecado. Como que eu vou falar para as pessoas não praticarem o pecado se eu pratico? Eu tenho que viver uma vida de santificação. Estou quase entrando no terceiro tópico aqui já. Chamando. Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Através da luz. A palavra dele. Acho que eu cheguei onde eu estava tateando aqui, que eu estou no segundo dia de Hanukkah. Então vamos para... É 1ª ou 2ª Pedro? 2ª Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, diz assim: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, o Antigo Testamento, Tanar, falando sobre Jesus, né? Que é digna de toda confiança. Você observou aqui no primeiro dia que a ciência não nega a Bíblia? Ela nega que a Igreja Católica é a Igreja. Isso ela nega. Que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não nega. A Igreja Católica não é igreja. A Igreja Católica não é apostólica, porque ela não está fundamentada no fundamento dos apóstolos, que é apenas Jesus Cristo. Ela está fundamentada em um homem que morre e não ressuscita. A verdadeira Igreja de Jesus, que são as pessoas salvas, espalhadas por todas as denominações evangélicas, espalhadas por toda a terra. E eu incluo aqui também o judaísmo messiânico e até os judeus ortodoxos, tá? A verdadeira igreja de Jesus, ela é fundamentada na palavra de Deus, não em um imperador romano que se assenta num trono querendo parecer Deus. Ó, profecia aí pesada, hein? Profecia pesada aí. Pedro tá falando aqui, né? Ele fala da glória de Jesus, da confirmação de que Jesus é o Messias, que ele foi testemunha ocular, né?
Não é testemunha de Jeová, é testemunha ocular, alguém que viu. Eu ia falar alguém que viu. Viu pessoalmente, que às vezes a pessoa vê pela televisão, vê pela internet, vê um vídeo, às vezes foi feito por IA. Não, Pedro estava presente. Quando ele viu a glória de Jesus, conversando com Moisés e Elias, a hora do batismo, viu a voz do céu. Ele foi testemunha ocular, testemunha auricular, né? Jesus andando sobre as águas. A Bíblia fala que somente Yahvé, somente o Deus de Israel tem o seu caminho no mar e acalma a tempestade. Alguém vai falar para você que os profetas fizeram milagres, que Eliseu ressuscitou o filho de não sei quem, que Moisés deu alimento para o povo no deserto. Mas, olha só, o profeta Elias ressuscitou alguém, ele orou ao Senhor, em nome do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor o ressuscitasse. Jesus chega e dá uma ordem. Pá! Paulo também vai ressuscitar alguém, em nome de Jesus. O único que não cita nome nenhum, porque tem esse poder em si próprio, por ser o próprio Deus, é Jesus, é o único. O profeta Elias teve que orar em nome do Senhor. O apóstolo Paulo teve que orar em nome do Senhor. Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida, tá? Yahvé Rai, tá bom? Então, além das coisas que ele viu e ouviu pessoalmente, tudo se encaixa, tudo, inclusive a divindade de Jesus, se encaixa perfeitamente naquilo que estava escrito na época, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, né? Que ele chama aqui de profetas, lei, salmos, né? Temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Ele está falando que a Bíblia vai surgir o Novo Testamento, mas está no mesmo patamar do Antigo Testamento, tá? É a palavra de Deus. Ela é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram. Tá no passado, não existe mais profeta. Profeta é só quem escreveu o Antigo Testamento. Acabou. Até João ali, ó, não passa disso. Miguel Oliveira não é profeta. Não rasgue seu laudo médico. Não pare de tomar sua medicação. Não pare de fazer seu tratamento. Não dê dinheiro para ele. Presta atenção. Prestem muita atenção ao que eles, quem escreveu o Antigo Testamento, escreveram. Pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras, na Bíblia, surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens que escreveram o Antigo Testamento foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. O Espírito Santo é Deus, não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa que quer se relacionar com você. Basta você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, aceitar a Deus como o único Deus da sua vida. Não é Maria, não é São Bento, não é Pedro. Aceitar o Espírito Santo como o único guia da sua vida. Não é nenhum papa, não é nenhum reverendo.
se batizar por imersão, adulto, depois discipulado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ser invocado, os dois dentro da água. Tem outro vídeo, eu não vou me atrelar que é o batismo agora, né? Sobre o batismo. Saíram os dois da água. Se saíram os dois da água, tá escrito em Lucas, então entraram os dois na água assim. Ministro com preguiça de entrar na água ali, não quer se molhar, filho? Você vai dar um abraço na pessoa depois que ela se batizar ou não? Bem-vindo à família de Deus. De longe? Dízimo você gosta, né? Entra na água aí, rapaz. Se tiver gelada, você já começa a marcar os batismos pro verão. Eu acho que eu me batizei no inverno, viu? Mas tá bom, vai. É isso. Eu sei que tem mais alguma coisa aqui, mas eu não vou procurar agora. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é luz. Você viu no nosso primeiro dia de Hanukkah que a Bíblia é científica. Quando ela fala de ciência, ela é fiel à ciência. Mas está nas entrelinhas, porque pessoas surgiram falsificando a Bíblia. Então, para não falsificar aquilo, Deus manteve ali, ó, nas entrelinhas, para só os mais atentos verem, não, estava aqui o tempo todo. Ó. Existe a polícia científica, né? Seja um cristão científico. Examine as escrituras. Examine as escrituras. Vai lá, ó. Cada pista, cada detalhe, cada vestígio tá ali, ó. Alguém quis alterar a Bíblia, mas você encontra ali, ó. Opa! Alguém quis negar a Bíblia, mas você encontra ali, ó. Opa! Tá entendendo? A Bíblia é maravilhosa, sem comentários. Transformou a minha vida. Transformou. Eu tava debaixo da ponte procurando comida no lixo. Há 2 anos. Há 2 anos eu não tinha nada do que você tá vendo aqui, ó. Nem essa roupa. Há 2 anos. O que alguns me deram com má intenção, perdi tudo. O que eu não perdi, eu joguei fora na raiva. Isso aqui é o que Deus fez eu conquistar. Tá? Não tem nada aqui que igreja nenhuma me deu. Nada. Nada. Tá bom? Nada. Agora, ó, o que essas igrejas perdeu, ó. É aqui, ó, nesse ministério, Igreja Apostólica Verdadeira Evangélica, porque é aqui, ó, que sai a verdade para muitas vidas. Que pode estar assistindo num presídio, que pode estar assistindo num leito de morte, enquanto você fica aí trancado, comemorando uma festa pagã, demoníaca, chamada Natal, com direito a Papai Noel no púlpito, direito à árvore pagã, que simboliza Nimrod. Eu vou cada vez mais, ó, me aproximando da raiz, que é o judaísmo. Sim! Sou judaizante? Não! Mas sou cristão autêntico. Jesus não era católico. Não existia igreja católica. Igreja católica vai começar a surgir depois do 4º, 5º século, quando começa a surgir as heresias, por conta daquela união que a igreja fez com o Estado sem consultar a Deus. Tá? Aí, falta falar esse aspecto.
aquele imperador político começa a tomar o poder eclesiástico, aí começa a acender vela, começa a orar pelos mortos, começa a venerar apóstolo, daqui a pouco tá se dizendo sucessão de apóstolo, daqui a pouco tá fazendo imagem, adorando imagem. Quando vai ver tá queimando o povo de Deus vivo, tá queimando negro, tá proibindo as pessoas de lerem a Bíblia, de terem a Bíblia. Antes de fazer acordo com alguém, antes de fazer aliança com alguém, consulte a Deus. Nunca se esqueça disso. Ore pedindo orientação de Deus. Leia a Bíblia constantemente. Você não precisa ter alguma pergunta na cabeça para ler a Bíblia. Já lê antes. Que aí você pode adquirir, inclusive, resposta antes de surgir a pergunta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Posso trabalhar de tal coisa ou não posso trabalhar de tal coisa? Está na Bíblia. Posso divorciar e casar com outra ou não posso divorciar e casar com outra? Está na Bíblia. Posso namorar com incrédulo ou não posso namorar com incrédulo? Está na Bíblia. Posso jogar na loteria ou não posso jogar na loteria? Está na Bíblia. Posso idolatrar um candidato ou não posso idolatrar um candidato? Está na Bíblia. Posso me ajoelhar diante de um pneu ou não posso me ajoelhar diante de um pneu? Está na Bíblia. E os crentão não lê, velho. Os crentão não lê, cara. Eu sou idosa, tenho cabelo branco, posso me apaixonar por um rapaz de cabelo preto? Tá na Bíblia. Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Você que quer ser salvo, você que quer conhecer a verdade de verdade, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se inscreva neste canal. Ative o sininho das notificações. Assista os vídeos que for do seu interesse. Conforme surgir algum vídeo novo, você perceber que é do seu interesse, assista. Ah, o vídeo é muito longo. Dê a pausa, marque até onde você assistiu, continue outro dia. A Bíblia é resposta para a sua vida. A Bíblia é resposta para você não vender tudo que você tem e dar para falso pregador. A Bíblia é luz para você não deixar de tomar um tratamento médico e morrer ou piorar sua situação. A Bíblia é luz para você não se casar com um mundano achando que ele vai se converter e depois sofrer. A Bíblia é luz para você não ser escravo de uma seita, sair vendendo revistinha ou vendendo o que tem e dar para ela. Aprenda a Bíblia comigo. Desligou o vídeo? Continue lendo a Bíblia. Aprenda com o Espírito Santo. Confira se o que eu estou falando aqui é verdade. Confira se o que o outro está falando é verdade. Mas, só o que eu te peço, leia a Bíblia, 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 sem parar. Você tem que respirar a Bíblia. A Bíblia é a nossa vida. A Bíblia é a nossa vida. Se você ficar desempregado, você vai trabalhar por conta. Se você é solteiro, você não vai namorar e casar com quem não presta. Se você casou com quem não presta, você não vai se divorciar e sofrer. Se você se divorciou, você não vai sofrer por ter se divorciado.
Principalmente não se casando com outros, se você não pode se casar. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Você não vai cair em seita. Você não vai ter doença desnecessária. Ai, pode beber, pode fumar, pode pular carnaval, depois eu peço perdão. A Bíblia é luz. Para de andar no escuro. Deixa essa luz brilhar em você cada dia mais. Hoje é o segundo dia de Hanukkah. Cristão não comemora Natal. Eu estou fazendo um especial de Hanukkah. Não estou falando nada assim muito sobre Hanukkah porque eu não sou judeu. Eu estou aprendendo sobre o judaísmo. O que eu posso falar que eu estou te ensinando é sobre cristianismo. Sim, com raiz judaica, porque é a raiz do verdadeiro cristianismo, não é o paganismo. Nada contra você comer bem, comer bastante fruta, nada contra. Não tenha ninguém vestido de vermelho, por favor, de barba branca, por favor. Se a adoração a um padre, acho que holandês, né? Falei alemão, mas acho que é Santa Claus, que eu conheço como Santa Claus, se fosse alemão. Mas é um padre, está idolatrando um papa, Papai Noel. Árvore de Natal, Nimrod. Não abre a boca para falar que Jesus nasceu 25 de dezembro. Jesus não nasceu 25 de dezembro. É inverno em Jerusalém. Tinha pastores pastoreando no campo à noite. Impossível nesse dia. Impossível. É um frio que você não sonha. Versículo nenhum da Bíblia manda comemorar o Natal de ninguém, muito menos de Jesus. Agora, Jesus comemorou o Hanukkah. Então não vem me chamar de judaizante não. Tá, ô calvinista? Eu me libertei da tua vovó, que você acha que eu tenho que namorar com ela porque você me deu uma meia. Eu me libertei da sua hipocrisia de como pastor olhar pro seu pé e querer insinuar pra mim que eu não tenho um sapato bonito igual o seu, porque na verdade eu tava de coturno. 10 vezes o preço do seu sapato, porque eu quis comprar um coturno. E com biqueira ainda, porque eu fui agredido por um morador de rua. Onde você tava quando eu fui agredido? Doído porque eu fui arrumado de preto pro culto e ele tava todo relaxado. Tava arrumado com a única roupa que eu tenho aqui, ó, a roupa preta. Uma gravata, uma camisa social, um paletó. Comprei tudo no brechó. Paguei R$5 no paletó. Um pó de café custa R$50. Paguei R$5 no paletó. Paguei R$1 na gravata. Paguei R$1 na gravata. 1 litro de leite custa R$5. Ganhei a camisa, que era R$10. R$10 é um bife, que você compra um bife. É R$10. Aí eu tenho uma peça de roupa. Aí eu cansei de ir para a igreja tradicional, tudo riquinho, tudo filhinho de papai, ser maltratado porque visualmente eu sou pobre, visivelmente eu sou pobre. Aí o único dia que eu vou arrumado com uma roupa melhorzinha, eu sou maltratado porque eu tô bem arrumado. Batei palmas todos os povos. Obrigado, Eroá, por ter me libertado. Obrigado, Renato, por ter me libertado. Obrigado, Marco Granconato, por ter me libertado. Quem me libertou foi Jesus. Quem me libertou foi a palavra de Deus. Mas foi necessário o tapa de vocês, a hipocrisia de vocês, a insinuação homossexual de vocês pra cima de mim, né, Renato? O desprezo pelo pobre, né, ô Eroá?
O Marco Granconato, quando eu tava querendo largar o mundo, tentando buscar a Cristo, tentando me converter, incomodado com a minha presença naquela igreja, pedi para ele pagar uma coxinha para mim, ele subiu até a padaria, comprou, não, você não quer coxinha, você quer cigarro. Ele ia comprar um Marlboro para mim, para ostentar poder. Aí ele viu o preço do Marlboro e ele comprou um Hollywood. Depois que ele saiu, eu voltei e troquei com muita insistência, troquei o cigarro por um gole de café. Que tem uma véia horrorosa lá, tomara que tenha morrido já, a Diná, lá na igreja dele lá, que acho que é a dona da igreja pela contribuição que ela deve dar, né? Crescendo os olhos no tanto de café que eu tomo, não tô nem com meu copo aqui, né? Quando eu vou acordar eu bebo 1 litro. Eu tava em situação de rua! Vocês não evangelizam ninguém, eu fui pra igreja de vocês em situação de rua, vocês conseguiram pôr pra fora! Porque tava tomando café, uma pessoa que não almoçou e não jantou. Parabéns pra vocês. Agora me vê no YouTube, dentro da minha casa. Não fala que eu não posso evangelizar, porque eu não tenho a faculdade teológica deles. Que o amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês que creem na palavra de Deus, que é luz. A palavra de Jesus Cristo, luz do mundo, esteja com vocês hoje e para todo sempre. Amém. Shalom.